Vamos lá? Vamos começar então a nossa imersão. Eu vou começar explicando para vocês o que significa a TPM, tá? A síndrome pré-menstrual. A gente usa uma sigla SPM, que é de síndrome pré-menstrual. Só que ela é conhecida como TPM, uma tensão pré-menstrual. Ela é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos e emocionais e comportamentais, que elas se iniciam na semana anterior que antecede a nossa menstruação e geralmente esses sintomas eles vão acabando no começo da menstruação e até 4 dias depois desse início da menstruação. Ela está relacionada às alterações de hormônios sexuais, como estrogênio, progesterona. Também ela está relacionada aos nossos hábitos alimentares e estilo de vida ou quão nós estamos estressadas. Quanto mais estressadas, com mais potencialidade irão vir esses sintomas. Então, o nosso ciclo, ele tem em média 28 dias, como vocês sabem, algumas têm menos 21 dias, outras que estão, às vezes com algum problema, ou às vezes também não é um problema, tem mais de 28 dias. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Ela é considerada uma síndrome por apresentar justamente muitos abrangentes sintomas, tanto os físicos. Quais são os físicos? Inchaço abdominal, inchaço nas extremidades, pés, mãos, cólicas, dores de cabeça, aquelas enxaquecas fortes, acnes, algumas mulheres apresentam acnes, retenção de líquido, que é o que faz a mulher ficar inchada. Outra coisa, às vezes dores musculares, dores nas juntas, tá? Tudo isso pode ser sintoma da TPM. Esses são os sintomas físicos. Os sintomas emocionais e comportamentais são os sintomas de insônia, sintomas de ansiedade, sintomas de compulsão por doces ou compulsão por um aumento maior do apetite nesse período. Em muitos casos que já são mais graves, dá aquele sintoma de depressão na mulher. Também temos irritabilidade, é muito fácil a gente se irritar nesses dias, não é verdade? Raiva, aquela coisa de raiva que vem nesses dias. Então, tudo são sintomas da TPM. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu não quero perder a linha que eu tracei aqui para ir falando aos poucos com vocês. Então, vamos lá. Esse ciclo nosso menstrual, ele tem em média 28 dias e ele está dividido em 3 fases. Quais são essas fases? A gente tem a fase folicular, ela começa com o término do período menstrual, quando os níveis de estrogênio são aumentados, o que favorece a nossa vida, quando esses estrogênios estão aumentados. Essa fase dura de 10 a 15 dias, ou seja, meninas, nós temos 30 dias no mês, e os dias que nós vamos estar melhor, que nós vamos estar bem, aquele bem consigo mesmo, serão de 10 a 15 dias. Isso para mulheres que têm sintomas severos da TPM. Nesse ciclo folicular, a gente tem mais disposição, a gente tem melhora do humor e a gente tem um menor estresse. Outra fase que a gente tem é a fase ovulatória, que são aqueles dias que a gente costuma, o nome popular, chamar de fase fértil. Nós estamos no período fértil. É a nossa fase ovulatória, geralmente de 1 a 3 dias e onde a gente tem uma maior libido, né? Então, assim, são dias perigosos, porque além da gente estar na fase fértil, perigoso que eu digo para quem não está desejando aí uma gravidez ou quem às vezes não se previne. Então, são os dias que a gente está no período fértil, de 1 a 3 dias, e é o dia que a gente justamente tem mais libido. Outra fase que a gente tem é a fase lútea. A gente chama essa fase lútea. O nível do estrogênio sobe e termina quando tem o sangramento menstrual e o pico de progesterona. Essa fase dura, em média, 14 dias. A fase lútea ela é dividida em 2 fases. A fase lútea inicial, que é 1 semana antes da menstruação, sem muitos sintomas da TPM, tá? 1 semana antes da gente menstruar, a gente ainda não está com muitos sintomas, os sintomas mais severos. A gente pode
ir ali com começar com um pouquinho de inchaço, um pouquinho de irritabilidade, mas ainda não se encontra todos os sintomas severos da menstruação, ou da TPM, desculpa. Outra fase lútea é a lútea tardia, essa sim, que é a segunda fase da fase lútea, com maior níveis de sintomas da TPM. Meninas, cerca de 90% das mulheres nos seus anos reprodutivos, né, os anos que a gente tem menstruação, que a gente ovula, elas relatam ter um ou mais sintomas que podem variar a cada ciclo menstrual, assim como pode variar a intensidade desses sintomas. Algum ciclo menstrual ele pode ser mais leve, no outro ele pode vir com mais intensidade. Isso faz com que se comprometa o relacionamento no ambiente familiar, social, no ambiente escolar, no ambiente profissional, nos nossos relacionamentos amorosos. Então, muitos desses sintomas, eles se manifestam nessa fase e podem chegar a nos atrapalhar, certo? Existe um pico de incidência entre a segunda e a terceira década de vida, tá? Um pico de incidência. Quando a mulher está dos 20 aos 30 anos, um pico de incidência maior desses sintomas. Teve um estudo brasileiro com base populacional que cerca de 25% das mulheres apresentam 5 ou mais sintomas dessa síndrome, que tem muita interferência no convívio familiar ou social. Para o diagnóstico da TPM, o que a gente utiliza de diagnóstico? Não existe ainda critérios definidos, por exemplo, exames laboratoriais que vão através de coleta de sangue ou outro exame que vai identificar que você tem TPM. Não, isso ainda não existe. Nós pedimos exames laboratoriais ou fazemos outros exames só para descartar outra doença, outro tipo de patologia que você tem. Mas o diagnóstico da TPM, ele é feito através de uma anamnese, através de exame físico também. Ela é diagnosticada quando você tem pelo menos um sintoma afetivo, ou seja, um daqueles sintomas, ou depressão, ou explosão de raiva, ou irritabilidade, ou ansiedade, ou isolamento social, com pelo menos um desses sintomas, e mais um sintoma físico, dores no seio, inchaço abdominal, dor de cabeça, inchaço nas extremidades, ou cólica, ou dores nas articulações. Então, assim, quando você tem um sintoma emocional e um sintoma físico durante 5 dias anteriores da menstruação e que isso seja recorrente pelo menos em 3 ciclos menstruais. Por exemplo, os meus 3 ciclos menstruais, vamos observar, eu quero que vocês observem e tentem se lembrar. Se não se lembram, então a partir de agora vocês vão começar a fazer esse recordatório. Se possível, até anotar e escrever. Então vamos lá. 5 dias antes da minha menstruação, eu tive algum sintoma desses que a Letícia falou físico? Eu tive alguns sintomas desse que a Letícia falou emocional? Isso vem ocorrendo recorrentemente? Nas minhas 3 primeiras menstruações, eu tive isso. E isso, gente, também eu queria deixar claro para vocês, esses sintomas menstruais, quando eu particularmente vou fazer uma consulta com uma mulher, uma das coisas que eu tenho na minha anamnese, né, a avaliação que a gente faz com a paciente, eu já pergunto logo que dia que foi a última menstruação dela, para mim ter noção em que dia ali que ela está. Porque às vezes eu vou pesar ela na balança e ela tá bem nessa fase lútea inicial. Então, é aqueles dias que você tá com inchaço abdominal. Esse inchaço, ele pode sim ter aumento de peso na mulher. Então, pra gente fazer esse diagnóstico, voltando no diagnóstico, eu tenho que ter pelo menos um sintoma físico e um sintoma emocional. Eu, Letícia, tenho vários. Já amenizei muito, gente. Os meus chás, com a minha alimentação anti-inflamatória, eu já amenizei muito. Antes eu sentia muita cólica, dores, sabe o que é dor assim, que vem naquela região pélvica e vai descendo pra perna, aquela dor, uma fraqueza nas pernas, uma fraqueza muscular.
já aliviei muito esses sintomas. Meus seios antes eram mais doloridos, hoje eu já não sinto. Então, assim, através da alimentação e através do meu ato de me conhecer. Quero que vocês se conheçam. Parem um pouco. Porque, às vezes, um dia que a gente está com um sintoma assim, não define quem a gente é. Você pode conhecer uma pessoa naquele dia e a pessoa ter uma impressão de você, mas aquilo não te define quem você é. Você está passando por aquela fase. E isso também não justifica que você saia atirando pedras ou tratando mal as pessoas e justificar e botar sempre a culpa na TPM. Quando eu for falar de tratamento, a gente vai rever tudo isso para me explicar para vocês algumas técnicas de como agir, de como reagir, certo?